Seja muito bem-vinda a lugar nenhum, o espaço que nasceu para dar voz para o seu subconsciente. Um lugar que a gente criou para conversar um pouco sobre coisas que a gente não consegue conversar no dia a dia. Um momento que a gente dá uma pausa no decorrer de tudo o que está acontecendo para a gente conseguir olhar para dentro e perguntar: eu tô feliz com o que eu tô fazendo com a minha vida? E esse aqui é o episódio número 5 da primeira temporada e o tema desse episódio é quando a vida desmonta quem fomos. Nos episódios anteriores, a gente conversou um pouquinho sobre construção de identidade, identidade como defesa, a perda e o não reconhecimento de certos momentos ali da sua identidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre quando a vida esfrega na nossa cara situações e desmonta quem a gente era. Quando isso acontece? Em momentos muito complexos. Às vezes, de uma maneira muito silenciosa, outras de uma maneira muito barulhenta. Momentos como casamento, falecimento, nascimento, certos lutos, perda de um trabalho. Existem várias situações onde você se depara com ações suas que já não dizem mais respeito a quem você é. Mas ao mesmo tempo, você não sabe quem você é nesse momento. Você fica um pouco perdido tentando entender o que eu faço com isso. Porque a versão de mim que eu conheço teria XY reação. Já a versão de hoje, ela não tem vontade de fazer essas coisas. Ela não tem esse desejo. Por exemplo, uma versão minha antiga, com toda certeza arranjaria uma briga muito feia numa situação como essa. Mas hoje, eu tô tão em paz que eu não quero arranjar a briga. Mas eu também não quero me sentir lesado. Tá, beleza. E o que eu faço com essa informação? O que eu faço com isso? Aqui nós temos o nosso primeiro ponto de impacto, que é a hora que a gente percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo com a gente. A gente vive dentro de um contexto onde o trabalho, os estudos, a família, os problemas, o dia a dia, as portas de uma terceira guerra mundial, as portas de uma recessão, as portas de várias situações acabam se sobrepondo diante de nós. E aí a gente não tem tempo para de fato a gente olhar para a nossa vida, para o meu cantinho, para o meu espacinho e entender o que eu tô fazendo da vida que eu tenho. Eu preciso pensar no todo, então eu consigo olhar para o todo. Eu vou assistir a televisão, eu vou ouvir alguma coisa, eu vou me informar sobre o mundo. Show. Mas e a minha posição diante do mundo? Como é que eu tô me sentindo ocupando esse espacinho aqui e esse corpinho aqui, tá legal? Então a gente tem hoje tantas coisas externas, tantas intromissões externas, tantas maneiras são ensinadas pra gente de como a gente deve falar, como a gente deve comer, como a gente deve se vestir, como a gente deve se sentir, que o espaço que sobra pra gente se conhecer de verdade é muito pouco. Antigamente a gente tinha ainda um pouco mais de abertura, tínhamos encontros, tínhamos pessoas conversando. Quando você troca com outras pessoas num ambiente, isso te força a certas situações sociais e isso também te força a olhar para dentro de você. Porque muitas vezes, quando você está conversando com outras pessoas, você consegue se olhar de fora, você consegue se assistir e falar: poxa, legal, tem que dar uma melhorada. Mas hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente trabalha a maior parte do tempo na frente de uma tela. Quando a gente não está na frente de uma tela grande, a gente está com uma tela pequena na mão. Então a nossa interação social em primeira pessoa com outro ser humano se tornou cada vez mais rara. E aí quando você diminui um pouco mais esse círculo, você começa a perceber que você sempre fala com as mesmas pessoas, você sempre faz as mesmas coisas e você sempre vai nos mesmos lugares. Porque a sua vida está encaixada dentro desses contextos: trabalho, família, estudo, casa. Então realmente vão se formar pequenos círculos. E ali você tem várias versões suas. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa falsa, mas é óbvio que você não vai falar com a galera da sua casa do mesmo jeito que você fala com a galera do seu trabalho. Beleza, conseguimos achar aqui aonde as nossas identidades precisam se manifestar, aonde a gente tem que, né, ter esse brio de eu sou assim, eu sou assado, eu falo assim, eu falo assado, maravilha. Mas o que sobra pra mim? O que sou eu? O que me faz feliz? O que me completa? O que me traz satisfação? O que me traz prazer? Muita gente não sabe.
E quando eu digo muita gente, é muita gente. Eu estava olhando alguns estudos que foram realizados e 80% da geração Z não tem certeza dos próprios gostos. Não sabe se aquilo é algo que ela realmente gosta ou se aquilo foi algo introjetado nela através de propaganda, convivência, rede social. Nós, millennials, não escapamos. A gente tem um pouco menos nessa quantidade de pessoas que não se reconhecem, mas também temos. Porque, infelizmente, nós não somos ensinados assim desde berço. Nenhum de nós teve aquela coisa do pegar na mão e como é que você está se sentindo nessa situação? Como é que você interpreta isso aqui? Não, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai indo, vai aprendendo conforme a vida vai ensinando. E conforme a vida vai ensinando, a gente aprende muito a dar jeito nas situações. Mas a gente não aprende a olhar a situação e analisar como a gente se sentiu diante daquilo e o que a gente pode mudar para melhor ou eliminar uma certa situação para evitar algumas coisas. Dentro da psicanálise, se entende que a identidade não é uma coisa fixa. Se entende que a identidade é algo que você vai construindo no decorrer da sua vida. Isso é muito bacana, porque se eu construo a minha identidade no decorrer da minha vida, eu posso mudar a qualquer momento que eu achar necessário. Então, hoje eu sei que eu sou uma pessoa que não faz exercício, que não estuda, não acorda cedo, e eu estou descontente com a minha vida e quero mudar coisas na minha vida. Olha que maneiro, você tem essa possibilidade. Você pode mudar as coisas dentro da sua vida. É só você tomar a iniciativa. E aí vem o subconsciente. Por quê? Eu prefiro o diabo conhecido do que o inferno desconhecido. Então a gente prefere continuar sempre repetindo as mesmas coisas porque aquilo já é um desconforto que eu conheço. Porém, entra aqui a quebra da identidade. Conforme a gente vai se desenvolvendo, vai trocando com outras pessoas, vivendo algumas situações, partes nossas são mortas no decorrer dessa jornada. Por mais que você lute para continuar sendo a mesma pessoa que você era de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, é impossível. E é impossível exatamente porque o mundo e a vida vão moldando versões suas para que você consiga existir nesse contexto geral. E existem dois caminhos. Ou você vai se moldando conforme a maré e vai virando alguma coisa que socialmente é aceita, mas quando você está na sua casa entre quatro paredes, você não se reconhece nessa identidade. Ou você vai trilhando uma jornada de autoconhecimento, de autopercepção, autoobservação e consegue moldar uma presença social que não te sufoque na sua verdadeira identidade. Eu não preciso colocar uma máscara para estar presente em determinados lugares. Eu posso sim, obviamente, contendo algumas situações, por exemplo, eu não posso simplesmente chegar falando um monte de gíria, um monte de palavrão no meio de uma reunião comercial, uma reunião de empresa. Não cabe naquele ambiente. Isso não descaracteriza o fato de eu falar desta maneira também, mas naquele ambiente eu consigo me colocar e eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo e aonde eu quero chegar com esse resultado. Mas quando você só molda uma identidade para se encaixar num monte de canto diferente, sem um motivo para você, eu sou assim porque eu espero que o outro, eu faço assim porque eu acho que o outro, eu vou assim porque eu sei que o outro, show. Mas e você? Você tá vivendo em paz com essa versão que você tá construindo? Ou toda vez que a vida esfrega na sua cara essa versão, você sente asco e você não gosta daquilo que você vê diante do espelho? E aqui, meus queridos, a experiência, ela não é individual. Nós estamos passando por um momento mundial de crise de identidade, onde as pessoas não têm se reconhecido em suas próprias existências. Muito pelo advento das redes sociais, da inteligência artificial, da internet. Quando você pega o passado, onde você não tinha tantas intromissões externas, o que nós tínhamos para moldar alguma coisa era televisão e rádio. Malemar propaganda e uma revista. Hoje, para todo lugar que você olha, tem alguém ou alguma coisa te dizendo o que você quer comer, o que você quer beber, como você tem que se vestir, como você tem que se sentir. Eu separei alguns dados para trazer para vocês um panorama geral para você entender que essa angústia, essa agonia, esse negócio não é só seu, é de todo mundo. Peraí que eu vou ler. Não decorei, gente. Não dá para decorar tudo. Vamos lá.
A gente tem vivido, né, como eu falei, uma crise de identidade e os dados que tenho são estresse e incerteza. Mais de 75% das pessoas vive sob estresse ligado ao futuro e incerteza tem impacto até em decisões simples do dia a dia. A solidão também cresce, mais da metade se sente isolada e a maioria sente falta de suporte emocional. Trabalho e identidade em colapso. A relação com o trabalho mudou. Para as gerações, propósito vale mais que salário. E eventos de ruptura, como pandemia e os adventos da IA, estão forçando uma revisão profunda de carreira e identidade. Surge uma nova busca, autonomia e sentido. Não só a estabilidade financeira. Identidade estável. A identidade deixou de ser fixa, hoje ela é fluida, fragmentada e em constante reconstrução, influenciada pelo digital e pelas mudanças sociais. Saúde mental como limite. No Brasil, 81% dos jovens já deixaram empregos por saúde mental, mostrando que a identidade profissional já não sustenta o sofrimento. E aqui a gente tem dados muito interessantes e a gente consegue entender que isso não é só meu ou só seu, isso é de todo mundo. Porque a construção social nos leva para este lugar. E aí quando você começa a ter o despertar, a olhar e falar assim, pera, eu acho que eu posso viver mais do que tudo isso aqui, eu acho que eu quero mais do que isso, eu acho que isso aqui eu não quero, isso daqui estão me dizendo que eu quero, mas não é para mim. Estão dizendo para mim que esse trabalho é a minha cara, que é o meu número, mas eu não sou feliz aqui. As novas gerações, elas conseguem hoje olhar para isso e falar, eu não me identifico. Eu, beleza, preciso pagar as minhas contas, mas a que custo? A que preço? A minha geração tinha algumas movimentações, mas não tão forte como essa, que está assumindo o mercado de trabalho. E as anteriores, então, gente, foram as anteriores que deixaram esse legado de seu trabalho também é a sua vida. E tá tudo bem. Tudo é mutável. Enquanto eu tô falando aqui com você, o mundo tá mudando, você tá mudando, eu tô mudando. Nesse exato minuto, eu já não sou mais a mesma pessoa que começou esse episódio de podcast. Sente como é complexo se você para pensar e dá para você fazer coisas boas para você no meio disso tudo. Não é só o desespero do beleza. Eu não me sinto mais confortável com quem eu sou, eu não quero mais ser esta pessoa. Eu não quero mais reagir às situações que acontecem comigo desta maneira. E o que eu vou fazer com essa informação? Você vai trabalhar no seu bem-estar e na sua saúde e paz. É uma palavra batida falar toda hora de saúde mental, de autodesenvolvimento, de autoanálise, mas, gente, é necessário. Nem sempre dá para você pagar uma terapia. Nem sempre você tem tempo de fazer toda aquela trilha de autoconhecimento para que você saiba quais são as suas fortalezas e as suas fraquezas. Gente, eu já preenchi tanto cadastro de LinkedIn que quando fala fortaleza e fraqueza, já me vem um cara do RH vestido ali de terno e gravata com um negócio embaixo do braço falando assim, vamos lá pra sua conversa? Vamos lá? Ai, não aguento mais. Enfim, todos esses processos de se descobrir, a gente se entender e a gente se melhorar. É muito fácil a gente culpar a sociedade, a gente culpar o de redor, a gente culpar o meio social e tudo isso influencia, Quando uma pessoa traz uma dor dela, traz um descontentamento dela, a forma como ela vai trazer isso, ela é muito pautada no recorte social que ela tem. Quais foram os exemplos que ela teve? Ela aprendeu desde pequeno que conversar é o caminho ou que gritar é o caminho? Ela aprendeu desde pequeno que explicar é o caminho ou que apontar dedos e achar culpados é o caminho? Então, todo esse processo de você separar o joio do trigo, do que é meu, o que eu desenvolvi, o que eu gosto em mim, o que não é meu, o que eu não desenvolvi, o que eu desenvolvi, mas eu não gosto em mim e vou mudar, é uma jornada longa. E por mais que você queira fazer terapia, que você tenha o apoio de um terapeuta, é uma jornada pessoal. O terapeuta, ele vai te dar ferramentas, ele vai te dar caminhos, mas ele não vai te dar soluções, até porque a vida que você tem, só você tem. E aqui a gente vai para o último bloco do nosso podcast e agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse descontentamento. Beleza, cheguei até aqui. Realmente, eu não gosto dessa versão minha que existe e eu quero melhorá-la. Por onde começo? Como expliquei para vocês, esse lugar aqui não traz respostas e não traz soluções, ele traz ferramentas.
O que eu aconselho para as pessoas que conversam comigo sobre isso? Primeiro ponto, faça uma análise profunda de quem são as pessoas ao seu derredor. As pessoas que nos cercam, elas têm uma interferência absurda na nossa vida. Por mais que você fale, eu sou o dono da minha cabeça, ninguém manda em mim, as pessoas com quem você convive, elas trazem coisas para você e levam coisas de você. Se essa troca não for uma troca saudável, essa relação ela vai ser um problema para você no decorrer da vida. Às vezes é meio doloroso, porque muitas vezes o problema está dentro de um contexto onde não é um corte fácil, não é uma pessoa qualquer, é alguém de uma posição assim importante dentro da sua vida socialmente falando. Mas o fato dessa pessoa ter um papel importante socialmente falando na sua vida não quer dizer que ela seja dona dos teus sentimentos. Então você não tem que criar uma versão para conviver com essa pessoa, entende? Aqui a ideia é, se você precisa acionar uma versão sua de suporte de emergência toda vez que você vai trocar com essa pessoa, como você dá uma pensada do porquê? O que te gatilha? A pôr uma máscara para conseguir falar com essa pessoa, a pisar em ovos para conseguir falar com essa pessoa. O problema é com ela, é com você. Então, o primeiro processo é suas relações. Com quem você se relaciona e como você se relaciona. Faça uma análise sobre isso. Não adianta você querer ser uma grande empresária, cheia de dinheiro, carro, moto, iate, as coisas acontecendo, se você se relaciona com pessoas que só reclamam, que só praguejam, que não estão estudando, que não estão evoluindo, que todo dia faz a mesma coisa. Repete o mesmo ciclo, que é alimentar a tristeza, alimentar a reclamação, alimentar as lamúrias, mas um movimento real de mudança, essa pessoa não faz. Você também vai junto. Por mais que você seja forte, por mais forte que o ser humano seja, ainda somos seres sociais e nós temos a identificação com os nossos semelhantes e nós repetimos muito do que os nossos semelhantes fazem. Então, se você convive num meio que não se mexe, que não faz crescimento, você não vai ter força para isso. Próximo passo que eu aplico para mim é tomar cuidado com as coisas que eu consumo. A gente tem muitos canais de informação e muitas maneiras diferentes de obter a mesma informação. Aí eu te pergunto, por que cacetas eu vou assistir, ou vou ler, ou vou ver algo com um viés da informação cheio de tendencioso, de violência, com requinte de crueldade? Você percebe que aquela construção foi feita para te causar um medo, para te causar um pânico, e você fica preso àquela história não pelo interesse do que está acontecendo, pelo desespero de acontecer uma coisa parecida com você. Os canais por onde você consome as informações ditam muito de como você vai se sentir. 6:30 da matina, você dentro do trem, assistindo Cidade Alerta. Como é que vai ficar a cabeça do palhaço durante o dia? Não vai ficar muito boa, né? Você vai ficar meio gatilhado o dia inteiro pensando assim, o próximo sou eu. Agora, se você consome notícias e acontecimentos de portais que têm um jornalismo sério, a tendência da violência, do desespero, de chamar a sua atenção através do escândalo, através daquela coisa assim que chega a sangra, sabe? Isso cessa. Porque você vai consumir uma informação, você vai digerir essa informação e você vai criar o seu viés sobre essa informação. Ela não vai vir já pronta, embalada para você, para te colocar medo, para te colocar desespero, ou para te deixar em estado de alerta, para você deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, será que amanhã tem mundo para eu viver? Você tem tanta coisa para se preocupar. E aí eu te pergunto, por que você vai buscar coisas a mais para se preocupar que você não tem nem como resolver? Porque tem coisa que não tem, coisa que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, você vai resolver como? Você não tem como. Então, você se localizar geograficamente na sua vida também é uma necessidade. Além do consumo de conteúdo de qualidade, você não fique coringa das ideias, você se localizar de, tá, beleza, qual que é o problema? É este, eu estou aqui, o problema está aqui. Eu consigo fazer alguma coisa com isso? Diretamente? Não. Show, cara. Acende uma velinha, faz uma oração, deseja sorte pra quem vai resolver e toca teu bonde. Aí tu vai ficar o dia inteiro ruminando um negócio que você não pode nem resolver. Você entende que não faz sentido? Que a vida tá... Tu tá gastando a vida de um jeito assim todo esquisito. E
minha terceira colocação aqui, que eu sigo bastante, que me ajudou no decorrer da minha jornada. Eu tô nessa jornada de me tornar uma pessoa melhor para mim e para o meu derredor, já tem mais ou menos uns 10 anos. Já tentei várias alternativas, eu vi muitas mudanças positivas e negativas. As partes mais difíceis são os cortes, sabe? Porque às vezes você vai precisar se ausentar de alguns lugares, de algumas amizades, por N motivos. Por N motivos. E esses cortes são bem complexos e dolorosos, mas são necessários. Por quê? Vou pôr aqui uma situação categórica. Você tem lá uma amizade com uma pessoa, toda hora que a pessoa tem uma dor de barriga, um problema, a pessoa te procura. Ah, eu tô com tal coisa, não sei o que, maravilha. Você sempre com o coração aberto, vai lá e conversa com a pessoa, dá conselho pra pessoa, ajuda a pessoa no que você pode. E aí, quando você precisa de ajuda, a pessoa faz pouco caso. A pessoa dá até risada da sua situação, faz piada, ou o clássico, você quebrou o braço? Menina, deixa eu te contar que eu quebrei 2 pernas semana passada. Aí, pra que você vai continuar alimentando um relacionamento onde você não tem uma troca? Porque não tem uma troca, você é o fornecedor. Aí, beleza, a gente tem que viver, tem que trocar, somos seres sociais. Aí eu escolho um monte de gente pau no cu pra trocar comigo? Não, tá tudo certo. Eu vivi os primeiros 40 anos da minha vida tentando entender o que eu tô fazendo aqui nesse rolê. Cheguei nos 40, eu não faço ideia do que é pra fazer aqui nesse rolê. Mas uma coisa eu sei, já que eu tô aqui e que eu preciso viver esta vida, eu vou tentar viver ela da forma mais leve que eu puder. A única pessoa que tem responsabilidade sobre mim sou eu. Eu já cresci, já saí ali da asinha de minha mãe, então eu sou responsável pela minha evolução, pela meu sustento, pela minha saúde, inclusive. Não digo que você não precise de profissionais, tem um monte aí de profissionais de diversas áreas que te auxiliam nisso. Mas do que adianta ter um monte de profissional se você não vai atrás, se você não busca melhora, se você fica se punindo e vivendo uma vida dentro de uma identidade que você já não reconhece, que você já não cabe, que você já não é feliz, mas a preguiça e o medo do novo é tão grande que você prefere continuar entrando dia e saindo dia no sofrimento de ser uma pessoa que não se reconhece mais. E aqui eu deixo para vocês esse exercício. Pensa, o que você está fazendo com a sua vida? Você está contente? Do que você não está contente? O que dá para você mudar? E não são grandes mudanças não, tá, gente? Tem coisas que vão ser uma construção de anos. Tem coisas que vão ser um trabalho árduo de anos. Principalmente quando você tem família envolvida. Porque se você é a identidade de recorte de tudo que você viveu, grande parte de você também é uma construção e recorte da sua família. Como é que você faz para deixar de ser, mas ao mesmo tempo não deixar? Pois é trabalho, é processo. Eu deixo aqui o conselho de faça terapia, busque terapia. Existem alguns lugares que oferecem terapias gratuitas ou em preço social. Faculdades têm terapias gratuitas e centros de estudo fazem terapias com valores sociais de R$ 30, de R$ 50. Por que eu insisto em faça terapia? Sozinhos é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque quando você está determinado, meu bem, nada é impossível. Mas, se você tem ferramenta, se você tem alcance, busca. O começo vai ser ruim, horroroso. Se você não está conseguindo se reconhecer na pessoa que você é hoje, se você está insatisfeito na pessoa que você é hoje, e você sente essa necessidade de beleza, eu preciso sair disso aqui, preciso mudar, e você está nesse incômodo, imagine explicar isso para uma pessoa que nunca te viu na vida. Pois é, só que isso ajuda você a verbalizar coisas que ficam flutuando dentro da sua cabeça, e quando você verbaliza, as ideias se organizam, e a partir da organização das ideias vem a solução. Ai, não tenho condição de fazer terapia, nem dinheiro, não tenho tempo. Faz um caderninho de anotações, coloca para os teus pensamentos, sabe? Tipo, tudo aquilo que tá te ruminando, tudo aquilo que tá te comendo, escreve. É uma maneira de você conseguir aliviar a carga mental para dar para sua mente, para o seu cérebro um respiro, para ele começar a achar caminhos de soluções. Melhor do que viver uma agonia de existir em uma vida que eu não me reconheço. Bom, espero você no
próximo episódio. Estaremos já no episódio 6 e trazendo novidades. Teremos 13 episódios por temporada. Abri votação lá no meu Instagram, que se chama Aquela Dai, e a galera votou para 13 episódios. Então, nós teremos 13 episódios. Espero vocês nos próximos capítulos desta temporada. E não esqueça, se desenvolva, busque ser melhor para você. Sabe esse cara maneiro, essa mina maneira que você é, quando você fala com os teus amigos, dá conselho e fala, você é foda, você tem... Faça isso com você também. Tente criar um alter ego seu e cuidar desse alter ego seu. Cuida dessa pessoinha que ao mesmo tempo é você, da mesma maneira, com o mesmo carinho que você cuida das pessoas que você ama. Beijo, até o próximo capítulo. Bem-vindo às Salas dos Fundos, querido. Você tá assistindo isso agora, né? Ó, deixa eu te falar. 10h56 da manhã de sexta-feira. Eu tô gravando o episódio da manhã de sexta-feira. Da noite de sexta-feira. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Eu gravei 6 episódios. Foi 6 episódios. Quando eu terminei de gravar os 6 episódios, eu falei assim, maravilha, tá tudo certo. 6 episódios vão durar bastante, eu não preciso me preocupar com isso. Quando foi essa semana, cadê meus 6 episódios? Já estão no ar. Já estão acontecendo. E aí eu tive que vir aqui correndo gravar esse episódio. Mas saiu. E, gente, eu tô muito, muito feliz, assim, de estar gravando. Peraí que minha voz tá grávida, minha voz tá falhando. Deixa eu tomar uma aguinha, que eu tô tomando café. Eu estou imensamente feliz de estar fazendo o podcast. No começo foi muito difícil pra eu conseguir realizar a ideia de, beleza, eu vou ter que fazer tudo sozinha. Vou ter que gravar, vou ter que editar, vou ter que colocar no ar, vou ter que criar os copos, vou ter que ir atrás dos temas, vou ter que fazer uns temas super legais pra que as pessoas se interessem pelo meu conteúdo. Eu pensei em desistir. Eu coloquei o episódio piloto no ar. E depois que eu coloquei o episódio piloto no ar, se você reparar, tem um gap de tempo enorme, que foi o período que eu falei, não vou fazer. Deixa quieto, não é pra mim, é muita coisa. Só que me deu essa insatisfação. A pessoa que eu sou hoje, ela quer viver uma coisa diferente. E eu tô tentando, de verdade, gente, me propor a viver aquilo que eu prego aqui. Por exemplo, comecei aulas de violino. Não sei como é que vai ser. Ontem eu tive a introdução de partitura. Meu Deus, que coisa difícil. Se você toca, meus parabéns. Você é muito inteligente. Tô tentando ter uma alimentação mais saudável. Sabe quando você vai mudando pequenas coisas dentro da sua vida? E, gente, que dificuldade que é. Não é só você brigar contra você, não é só você brigar contra os seus desejos, não é só você brigar contra as pessoas que conhecem uma versão sua que não existe mais e elas insistem em chamar essa versão, sabe? Parece que é uma entidade e essa pessoa só vai ficar feliz quando ela vê aquela versão sua. E se você tá também nessa coisa do, beleza, tudo que essa versão aqui tinha, eu já usei, eu já aproveitei e maneiro, agora eu preciso viver coisas novas. E você sempre tem coisas te amarrando, velho, faça o exercício que eu trouxe no episódio, agora, no episódio 5. Escreve, de verdade, escreve, coloca num papel, sabe? Tipo, tá, beleza, o fulano daqui 5 anos que eu quero ser. Quem é esse cara? O que ele vai estar fazendo? Como ele vai estar vivendo? Escreve. Aí na hora que você vê ali, aquela paradinha, você vai falar assim, nossa senhora, anos-luz de diferença. Só que quando você vai descendo isso para um plano realizável, com pequenos passos, beleza, daqui 5 anos eu quero viver esse podcast aqui. Eu quero estar num puto estúdio legal, eu quero estar fazendo bate-papo com podcasters super conhecidos, com pessoas riquíssimas em conteúdo, em informação, em espiritualidade, em leveza, em felicidade. Só mais um minuto. Meu Deus, o derby. Ai, agora vai. Eu quero, gente, quero estar vivendo disso. Mas beleza, para eu chegar lá, o que eu vou fazer hoje para chegar lá?
Então é uma vantagem que você tem quando você consegue escrever e olhar lá na frente, de você enxergar a estrada que tem daqui de onde você tá até você chegar na realização do seu sonho. E aí começar a viabilizar essa chegada. Vai ser difícil, vai ser trabalhosa, você vai ter que estudar, você vai ter que se desdobrar, você vai ter que desenvolver versões suas que não estão prontas para viver isso agora, mas meu amor, quem tá pronto para viver? Quem que nasceu sabendo? Cadê o manual de instruções? Aonde está escrito qual é o nosso propósito aqui, para que a gente está aqui? Nós temos sim um acordo social onde existe uma vida que a gente tem